Olá, dedique os próximos minutos do seu tempo a aprender sobre uma das mais importantes cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas da região da Galácia. Eu sou o Paulo Machado, do canal Evangelho Luz de Esperança. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei ou o seu não gostei, compartilhe. Fique conosco e acompanhe essa série. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volta na playlist. Temos já diversos outros vídeos abordando todos os livros do Novo Testamento. Deus em Cristo te abençoe. A carta de Paulo à igreja ou às igrejas da região da Galácia, ela é importante e oportuna, absolutamente necessária para os dias atuais. É a carta da liberdade cristã. Ela lembra muito a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma. Essa é a carta mais polêmica que Paulo escreveu. Ela tem um tom extremamente apologético e vivo. Suas palavras são contundentes ao extremo. Após a igreja em Antioquia ter comissionado Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária sob a orientação do Espírito Santo, eles partiram em sua primeira viagem missionária, navegando até Chipre e depois para a província romana da Galácia. Atualmente, essa região é o sul da Turquia. Lá eles fundaram igrejas e depois retornaram, fortalecendo as igrejas, bem como estabelecendo líderes para esta igreja, para que a igreja não ficasse sem um responsável, alguém que tomasse conta da sua igreja, pois ele e Barnabé retornariam. Quando Paulo e Barnabé retornaram, relatando para a igreja e os apóstolos que os haviam enviado em Antioquia para esta viagem missionária, alegremente, como Deus abrira a porta da salvação aos gentios, os membros judeus ficaram surpresos, como Deus havia salvado os gentios sem a observância da lei e sem a questão da circuncisão. Então, tudo indica que, após o relato de Paulo, alguns judeus legalistas, os chamados judaizantes, viajaram até aquela região com o intuito de descredibilizar o ministério do apóstolo Paulo, bem como desfazer tudo o que Paulo e Barnabé haviam construído, tentando colocar novamente aquela igreja debaixo de um jugo judaizante, debaixo da circuncisão, debaixo de questões da lei, dizendo que eles só poderiam ser salvos se eles guardassem a lei, se eles observassem a lei e se eles fossem circuncidados. E muitos, pasmem os senhores, muitos daqueles irmãos abraçaram esse evangelho legalista, que não era o evangelho de Cristo, que não era o que Paulo havia ensinado e que não era o que Jesus Cristo mesmo havia ensinado. Aqueles judaizantes legalistas conseguiram confundir muitos dos gentios, fazendo com que eles abandonassem o ensino de Paulo e se submetessem ao jugo da lei. Paulo, então, ele escreve essa carta para refutar aqueles legalistas e defender a liberdade cristã. É para um grupo de igrejas estabelecidas na primeira viagem missionária. Essa carta não é para a igreja, especificamente uma igreja reunida na Galácia, mas era um grupo de igrejas. Essa é uma carta que Paulo escreve não para uma única, mas para o grupo de igrejas na Galácia. E a divisão dessa carta é basicamente a seguinte: capítulo 1 e 2, Paulo faz uma defesa pessoal. Capítulo 3 e 4 é uma defesa doutrinária. Capítulo 5 e 6 é uma defesa prática. Essa carta é sobre a liberdade cristã. Por quê? Porque o evangelho de Jesus não é sobre um rígido conjunto de regras e leis pesadas e sufocantes. Não. O evangelho de Jesus não escraviza ninguém.
ele é um evangelho de liberdade, a fim de que aproveitemos a vida e vivamos em abundância de vida. Não podemos, porém, usar a liberdade de maneira banal. Por quê? Nós não devemos satisfazer a nossa antiga natureza pecaminosa, mas sim viver a plenitude do amor de Deus. A liberdade não é uma licença para pecarmos regaladamente. Ao contrário, a nossa liberdade é a capacidade de obedecer a Deus espontânea e alegremente. Paulo advertiu os irmãos galácios de que não havia outro evangelho além do que já estava estabelecido. Eles não deveriam dar ouvidos, nem mesmo se um anjo viesse dos céus e pregasse outro evangelho. Paulo está espantado e fala para os gálatas: eu estou surpreso de como depressa vocês deixaram o evangelho genuíno que eu preguei para vocês e abraçaram um outro evangelho. Não somos salvos por um conjunto de regras e obras, mas exclusivamente pela cruz. E a cruz é suficiente. A cruz não precisa de nenhum adereço, de nenhum anexo, de nada para nos salvar. Jesus, pela cruz, ele é capaz de nos salvar suficientemente por aquilo que ele fez e por aquilo que ele realizou. Paulo brigou com todas as forças para não deixar que o evangelho fosse judaizado e alienado, porque o evangelho não é monopólio de nenhuma denominação. E nos dias de hoje, a gente vê muitas denominações querendo judaizar o evangelho, trazer práticas judaicas como meio de cultos estranhos, cultos à arca. Irmãos, nós não precisamos dessas patifarias, não é necessário mais. Nós somos supridos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O evangelho é livre. Essa é a primeira carta escrita por Paulo e provavelmente o primeiro livro canônico. Só por isso nós já deveríamos dar uma atenção especial à carta que Paulo escreveu à igreja de Gálatas. Gálatas, no meu entendimento, é o coração do evangelho. Ele proclama não apenas a liberdade cristã, mas também a universalidade do evangelho. Junto a Romanos, é uma base forte da justificação pela fé, sem a necessidade de anexos ou excessos pesados. Salvação não é um troféu a ser ostentado, mas é um presente que nós recebemos do céu. O céu nos presenteou com a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. É nessa carta que nós somos informados sobre o embate que Paulo teve por causa da hipocrisia de Pedro. Isso mesmo, Pedro, o homem de Deus, o grande apóstolo, a pedra fundamental, uma das pedras, de fundamento da igreja, que foi um grande instrumento, ele também errava, falhava, ele cometeu hipocrisia, porque os judeus não estando perto, ele comia com gentios. Quando chegava a tropa dos judeus, ele ia para o lado dos judeus e dava as costas e ignorava os gentios. Então Paulo achou essa atitude totalmente hipócrita e Pedro foi repreensível e Paulo o repreendeu por causa dessa atitude. Pois bem, também aqui nós aprendemos nessa carta sobre o embate que todo aquele que é nascido de novo tem sobre a carne e o espírito. É nessa carta também que nós vimos o fruto do Espírito Santo. Aqui também Paulo diz que traz em seu corpo as marcas de Cristo. Que marcas você tem carregado? Quais são as marcas que você carrega que te identificam com o que ou com quem? As marcas que carregamos, ela nos identifica com Cristo ou com o mundo. Então, que as marcas que a gente carrega em nosso corpo possam nos identificar exclusivamente com quem Cristo é e com aquilo que ele fez. Paulo diz nessa carta que a única coisa a qual ele se gloria na vida seria na cruz de Cristo. Pois é por ela que o cristão recebe vida, é por ela que o cristão recebe perdão dos pecados, é por meio dela, da cruz de Cristo Jesus, que nós somos reconciliados com Deus e temos a salvação em Cristo e a vida eterna. A cruz é a base
e o início de tudo. Essa carta foi pedra fundamental da reforma. Seu ensino fundamental sobre salvação exclusivamente pela graça foi o tema dominante da pregação dos reformadores, como Zwinglio, Calvino, Lutero e tantos outros. A lei não salva. Era a pregação deles, como deve ser a nossa. A lei apenas aponta um Salvador, a saber, Jesus Cristo. A lei toma o pecador pela mão e o conduz até Jesus. Que você não seja um hipócrita, um legalista, alguém que vive por muitos ritos e leis. Saiba que a cruz de Cristo, ela é suficientemente capaz de te salvar. Ela é suficientemente capaz de realizar aquilo que nenhuma obra sua pode fazer. Salvação não é uma escada que você constrói até Deus pelo seu próprio mérito. Salvação é um presente que Deus envia do céu e você recebe com muita gratidão em seu coração. Deus em Cristo te abençoe.